Um homem muito abastado tinha um único filho. E esse filho nunca se deixava corrigir e vivia a vida à sua maneira. Já com muita idade, o homem chamou seu filho e contou-lhe que estava próximo da morte e que era sabedor de que o filho possuía uma grande responsabilidade e que após a sua morte tinha certeza que ele desperdiçaria tudo o que se havia conquistado após muitos anos de trabalho duro. Levou o filho até o celeiro que havia em seu estabelecimento, mostrou-lhe uma grande viga de madeira com uma corda que ali havia posto e fez o filho prometer que quando acontecesse tudo o que ele havia predito que o filho haveria de fazer de errado, e ele chegasse ao fundo do poço, que ele tivesse a dignidade de vir até aquele local e se enforcasse. Feita a promessa pelo filho, não passou muito tempo e o homem veio a falecer. O filho assumiu todos os negócios e não demorou muito tempo para chegar ao fundo do poço. Negócios mal feitos, falsas amizades, grandes festas, jogos, e logo a fortuna foi toda perdida. Os amigos sumiram, sozinho e sem nada. Lembrou-se da promessa que havia feito ao seu velho e sábio pai. Pensava, se tivesse dado ouvidos ao meu pai, se tivesse sido mais responsável, se tivesse tido outro tipo de atitude. Mas agora, a única coisa digna a se fazer era cumprir a promessa feita ao seu pai. Foi ao celeiro, chegou próximo à grande viga, colocou a corda no pescoço e pronto estava para se enforcar. O único pensamento que vinha na sua cabeça era que se pudesse ter outra chance, se tivesse mais uma oportunidade, tinha certeza que seguiria todos os conselhos do seu velho pai. Mas agora não havia mais tempo, não possuía mais nada, e a corda já estava no pescoço. Com a corda no pescoço ele jogou-se com destino à morte. Mas quando, por seu peso, a corda esticou-se, a viga, que embora fosse grande, por ser oca, se quebrou. E de dentro daquela viga caíram muitas riquezas. E entre todas as riquezas encontrou o filho uma carta de seu pai que dizia: amado filho, se chegastes até aqui, é porque infelizmente tudo o que eu temia que te acontecesse ocorreu. Mas agora, filho, esta é a tua segunda chance. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, Jesus conta a história de um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu para eles a fazenda. Essa parábola é uma parábola muito conhecida, é a famosa parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele pede a sua parte dos bens ao pai, e depois de poucos dias esse filho mais novo, ele junta todas as suas coisas e vai para uma terra longínqua, e ali ele desperdiça todos os bens que o seu pai lhe entregou, vivendo de uma maneira dissoluta. E nós vamos pensar um pouco e meditar um pouco sobre a história, porque essa é a parábola do filho pródigo. E é interessante que nós possamos descobrir algumas coisas. Primeiro, a palavra pródigo. A gente escuta pródigo e a gente tem a noção que pródigo é aquele que volta. Pródigo é o filho pródigo, voltou. E se nós perguntarmos, as pessoas podem ter 10, 30, 40 anos de igreja,
Muitas vezes as pessoas não têm a noção o que significa o pródigo. Pródigo é aquele que é esbanjador, aquele que desperdiça mais do que precisa, ele é gastador. Então nós podemos ser pródigos. Nós podemos ser pródigos com a nossa saúde, podemos ser pródigos com o dinheiro que Deus coloca na nossa mão, podemos ser pródigos com o nosso tempo. Então, esse jovem, ele foi pródigo porque ele desperdiçou tudo que o seu pai colocou na sua mão. Muitas vezes, as coisas que Deus coloca na nossa mão, nós agimos de uma forma também pródiga. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ser sábios e prudentes nas coisas que Deus coloca na nossa mão, porque um dia Deus nos pedirá conta. Temos algumas coisas que nós podemos tirar aqui de ensinamento, e é interessante, nós sabemos que o pai, ele repartiu a fazenda. Eram 2 filhos, e aqui nós vamos tirar outro ensinamento que é interessante, por lei, né? Em Israel, e isso você vai achar em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 17, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha direito à porção dobrada. E o que é a porção dobrada? A porção dobrada nada mais é do que ele tem o direito de receber 2 vezes o que qualquer outro dos irmãos vinha a receber. Se todo mundo recebesse 1, o mais velho tinha que receber 2. Se todo mundo recebesse 10, o mais velho deveria receber 20. Então, ele ficava sempre com 2 partes da herança e os outros irmãos recebiam cada um uma parte. Então, isso é porção dobrada. Muita gente escuta na igreja a gente pedindo porção dobrada do Espírito e muita gente não tem a noção, mas é um hábito, um costume que estava na lei e que o povo de Israel seguia, porque era a ordenança de Deus. Então esse moço, ele vai embora, ele segue o seu caminho e ele não fica perto, ele vai para uma terra longínqua, ele vai para longe, ele não quer que ninguém veja o que ele está fazendo. E aí ele coloca tudo fora, aquilo que o pai entregou na sua mão, ele coloca tudo fora, e depois que ele gasta tudo, diz a palavra de Deus que houve naquela terra uma grande fome, e aí ele começa a padecer necessidade. E aquele homem que tinha uma vida boa, que tinha uma vida tranquila, ele começa a passar necessidade, e ele começa a procurar emprego, e ele chega a um cidadão daquela cidade e ele é mandado para o campo a apacentar porcos. E o porco para o judeu é um animal imundo. O judeu não cria porco. E ele está apacentando porco, para o judeu é o fim, é o fundo do poço, é o fim da picada. Então ele está no fundo do poço, mas ele aceita, mesmo assim, trabalhar e apacentar. A gente tem a noção aqui do porco que a gente cria, e o costume de criar em lugares fechados, mas aqui é criado no campo. E diz que ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. E bolotas não a gente tem a noção muitas vezes, a bolota é lavagem, é resto de comida. Não, bolotas eram um fruto de uma árvore, que é da família dos carvalhos, e é parecido com uma noz, assim, tipo como fosse uma noz. E ele queria comer essas bolotas. Em alguma Bíblia fala alfarrobas já é parecido com uma vagem, assim, uma semente. Mas aqui, nessa palavra que eu estou lendo, diz bolotas. Então, bolotas é tipo uma noz, e ele desejava comer, e ninguém dava. Então, ele estava passando necessidade, mas chega uma hora que ele torna em si, e ele volta em si, e ele começa a pensar, e ele diz, para aí, quantos empregados meu pai tem abundância de pão? E eu estou aqui padecendo fome. Então ele está vivendo uma vida fora de si, ele está longe, ele está sozinho, e ele já não está raciocinando direito, mas chega uma hora que ele cai em si, ele volta, e ele pensa e diz, para aí, na casa do pai, até os empregados comem abundância, e eu aqui, que sou filho, estou padecendo necessidade. E aí ele pensa,
em levantar e voltar. Ele viveu uma vida perdida. Quando a Bíblia diz que ele viveu de maneira dissoluta ou dissolutamente, significa que ele teve uma vida imoral, uma vida deteriorizada dos costumes, de um baixo padrão. Mas ele quer voltar. E ele começa a bolar na sua cabeça eu vou me levantar, eu estou no chão, eu estou no fundo do poço, mas eu vou me levantar e vou voltar. E vou chegar ao Pai e vou dizer para ele, eu pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno. Eu já não tenho dignidade de ser filho, mas me trata como um dos empregados que tu tem. E para se levantar ele teve que vencer, primeiro a vergonha. A vergonha de voltar totalmente derrotado, a vergonha de voltar sem nada, a humilhação. E ele teve que vencer a distância porque ele estava muito longe do Pai. Muitas vezes nós nos encontramos, nos distanciamos de Deus, nos distanciamos e a nossa vida vai à bancarrota. Nós temos vergonha de voltar ou até mesmo muitas vezes fomos longe demais e não sabemos mais o caminho de volta. Mas esse jovem, ele começa a arquitetar esse plano e chega a hora no versículo 20 que ele se levanta realmente, ele quer levantar, eu bolei que eu vou me levantar e pela graça de Deus, em Cristo Jesus, ele se levanta e volta ao Pai. E diz a palavra de Deus que o Pai o viu de longe, o reconheceu e movido de íntima compaixão, o Pai correu e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Ele não vem correndo, eu não acredito, a Bíblia não fala que esse jovem venha correndo, mas esse jovem vem com muita vergonha, quem sabe dá um passo, pensa, o medo, a vergonha, mas ele vai caminhando, quem sabe, penso eu, a Bíblia não diz, mas devagar, caminhando, pensando no que ele vai dizer, o que ele vai colocar diante do Pai, mas quando o Pai vê, o Pai não vai caminhando. O Pai vai até ele correndo. O Pai não saiu caminhando, não saiu mexendo na cabeça, não saiu pensando, não. O Pai corre até ele e imediatamente se lança sobre o seu pescoço e o beija. Nesse momento o filho faz a confissão, fala, eu pequei contra o céu, perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não se desculpa, ele não coloca a culpa em ninguém, ele não diz, olha, foi as minhas amizades, foi a minha juventude. Ele não coloca, como nós temos o costume de fazer, coloca a culpa no diabo. Não, a culpa é do diabo, é a serpente, o diabo me enganou e eu caí. Não, ele é sincero, ele é honesto, ele é verdadeiro e ele assume a sua culpa. Ele diz, eu pequei. Pai, pequei. Não é culpa de ninguém, não é culpa do meu irmão, não é culpa do Senhor, não é culpa dos empregados, não é culpa da vida, não é culpa do mundo, eu pequei. Mas o Pai, no 22, o Pai não dá um sermão, o Pai não pergunta o que ele fez com a vida dele, o Pai está movido de íntima compaixão do filho e o Pai lhe restitui as suas roupas. Mas o Pai não diz, não é trazer uma roupa para ele está mal vestido, ele está maltrapilho, não. Trago a melhor roupa. Não é qualquer roupa, é a melhor roupa. E ele havia perdido tudo. E o Pai lhe dá de novo um anel. E esse anel é a autoridade. O faraó, quando ele constitui José no Egito como governador da toda a terra, a primeira coisa que o faraó pega e coloca um anel na mão de José, simbolizando a autoridade. Então, esse pai está restituindo a posição de autoridade do filho quando ele coloca um anel na mão. E ele estava descalço e coloca uma sandália. E o pai faz uma festa.
festa. E as coisas não são para fazer para amanhã, não é para que daqui uma semana. O pai diz, traz depressa. Isso aí é para fazer agora, isso não é para nós conversar, não é, traz depressa as coisas e nós vamos, né, vestir-lhe com a melhor roupa. Tragam o bezerro cevado, vão matar e nós vamos nos alegrar, porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Que maravilha! Deus ainda hoje espera pelo nosso retorno quando nós estamos longe, quando nós nos distanciamos. E Ele quer nos vestir com a melhor roupa e quer nos restituir um anel de autoridade na nossa mão que foi perdido, quer nos colocar calçados sobre nossos pés e quer fazer uma festa contigo. Como aquela história que Jesus contou, se tu abrir a porta, eu entro e nós vamos cear junto. Nós vamos nos alegrar junto, disse Jesus. Nós vamos estar comendo junto. E aqui é o que o Pai realmente realiza. Nós vamos vendo no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 13, Paulo escreveu, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Através do sangue do Senhor Jesus, nós chegamos novamente perto de Deus. Nós estávamos distantes, nós estávamos perdidos, mas pelo sangue de Cristo, nós nos chegamos perto do Pai novamente. No Evangelho segundo São João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus não diz, eu sou um caminho, Buda é outro, e a religião tal é outro, o judaísmo é outro, e os protestantes são outros. Não, Jesus diz assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho de chegar e de retornar a Deus. Não existe outra maneira de se chegar e voltar à casa do Pai, a não ser pelo único caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, hoje nós chegamos perto do Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos seguir essa meditação. O áudio já ficou muito grande e pesado, mas nós vamos fazer uma segunda parte e nós vamos seguir, porque tem mais história desse pródigo, desse esbanjador, desse desperdiçador. Nós vamos seguir mais uma parte e nós vamos terminar essa história. Que o Senhor Jesus te abençoe.